Continuando com mais uma apresentação agora da professora Maria Aparecida Benar, que nos falará sobre o curso de Matemática Aplicada a Negócios. É isso? É isso. Por favor, fique à vontade. Bom, olá a todos. Inicialmente eu queria agradecer aos organizadores pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o curso. Vou deixar também aí o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me escrever que eu respondo. Então, o curso de Bacharelado em Matemática Aplicada a Negócios é um curso interunidades entre a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, ambas de Ribeirão Preto, da USP. Como o próprio nome está dizendo, esse é um curso, não é um curso tradicional de bacharelado em matemática. Agora, por que a gente pensou num curso dessa natureza? Porque a gente pensou em criar um curso dessa natureza. Nós observamos que no cenário da economia brasileira, havia carência de profissionais que soubessem calcular, estimar e prever matematicamente alguns cenários futuros, estudar estratégias e tomar decisões. Então, foi por isso que nós pensamos nesse curso diferenciado. E esse profissional também vai atender às demandas do mercado financeiro, principalmente, com relação a planejamento e previsão de riscos. Então, ali nós temos uma foto das duas unidades. O prédio alaranjado é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. E o prédio mais claro faz parte da Faculdade de Filosofia e onde as aulas acontecem. Esse é um curso recente, foi criado em 2004. Apesar de não ser um curso tradicional de matemática, ele tem uma forte base nos conteúdos de matemática. Então, como eu estava dizendo, eles têm que ter uma sólida formação em matemática, em estatística também, e uma formação básica nos fundamentos das áreas de economia, administração e contabilidade. Paralelamente a isso, ele também tem que aprender as técnicas computacionais para poder resolver os problemas. E também tem que ter a capacidade de interagir com outros profissionais, formular questões e propor soluções técnicas com sofisticação, de maneira a atender às demandas tanto regionais quanto nacionais. Frisando novamente o profissional que nós pretendemos formar. Então, nós queremos que esse profissional seja capacitado para desenvolver as ferramentas matemáticas e também desenvolva técnicas de gestão que sejam adequadas à modelagem de problemas em finanças, otimização, logística, tudo isso na administração pública e empresarial. O curso é um curso diurno, então as aulas são concentradas mais no período da manhã, com algumas à tarde. Tem a duração de 4 anos, oferece 45 vagas. E a carreira que consta no manual da FUVEST é a carreira de matemática aplicada. E o egresso sai um bacharel em matemática aplicada a negócios. Como eu estava dizendo, como esse curso, além da formação sólida em matemática, ele também tem que interagir com as outras áreas, então a gente tenta no curso que ocorra uma articulação e uma integração entre matemática, estatística, computação, economia, administração e contabilidade. Então, a gente, durante o curso, tenta investigar os fenômenos econômicos por meio de instrumentos matemáticos. E também o curso permite que o aluno se aperfeiçoe numa das áreas que ele mais gostar através de disciplinas optativas. E ao final do curso, o aluno realiza um estágio que ele vai colocar na prática o que ele aprendeu na teoria e também tem que desenvolver um trabalho de conclusão de curso denominado monografia.
Falando um pouquinho sobre as disciplinas que o aluno terá que cursar nesse curso. No que se refere à matemática, ele terá que cursar cálculo diferencial integral, equações diferenciais, álgebra linear, análise matemática, cálculo numérico e métodos numéricos. Com relação à computação, ele vai ter que fazer disciplinas de programação de computadores, algoritmos e estrutura de dados e de banco de dados. Disciplinas na área de economia. Ele vai ter que fazer introdução à economia, macroeconomia, microeconomia, contabilidade social e finanças. Em contabilidade, ele vai fazer matemática financeira, contabilidade empresarial, gerencial e mercado financeiro. Além disso, vai ter uma formação na área de administração, estudando disciplinas de teoria de administração, pesquisa operacional, administração de logística e da cadeia de suprimentos. Também vai ter as disciplinas optativas, que ele pode escolher as de preferência dele, que são optativas livres. Ele vai ter uma disciplina denominada técnica de pesquisa, em que ele vai aprender como se faz uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, e também vai ter que desenvolver um estágio. Então, ele vai ter que cumprir todas essas disciplinas para sair um matemático aplicado a negócios. As áreas de atuação, existem muitas áreas nas quais o matemático vai atuar. Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ferramental matemático e utilizar nas diferentes áreas. Então, uma das principais áreas de atuação do matemático aplicado a negócios é a parte de mercados financeiros. Planejamento regional, planejamento tributário, onde vai trabalhar com os impostos. Na parte de comércio internacional, com exportação e importação. Na parte de transportes aéreo, pode trabalhar com otimização nas rotas de avião, por exemplo. Transporte de cargas, na parte de logística também, otimizar trajetos. Redes de abastecimento. Pode fazer um acompanhamento do transporte, do armazenamento de produtos agrícolas. Serviços urbanos. Pode otimizar transportes de ônibus, de trens. Pode trabalhar em secretarias do Estado, sejam elas municipais, estaduais ou federais. E também pode atuar na área de agronegócios, onde ele pode atuar nas operações que vão desde a produção até a comercialização dos produtos. Falando mais especificamente sobre essas áreas de atuação. Então, principalmente a parte de mercados financeiros é que tem absorvido os nossos alunos. Então, eles podem trabalhar em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, bancos, fundo de pensão, seguradoras. Tudo na parte financeira. Pode trabalhar também em planejamento regional e políticas fiscais, nos órgãos municipais, estaduais e federais, nas secretarias de planejamento, comércio, transporte, educação, turismo. Então, ele deve atuar fazendo um uso racional dos recursos e tentando utilizar os tributos para melhorar e desenvolver a parte regional na qual ele está atuando. Comércio internacional, como eu disse, ele pode trabalhar com exportação e importação. Ele pode montar o próprio negócio, dando auditoria e consultoria, como também pode seguir carreira acadêmica e atuar na universidade. Nós fizemos uma estimativa do mercado de trabalho com relação à carência desses profissionais. Se nós pensarmos na carência de 20 profissionais por milhão de habitantes, nós precisaríamos de 800 no estado de São Paulo e 3.800 no Brasil, que dariam atendimento ao mercado financeiro, aos governos, ao comércio exterior, como poderia trabalhar como autônomo também em auditoria e consultoria. Com relação à prova do vestibular, na segunda fase da FUVEST, o primeiro dia é igual para todo mundo, cai português e redação.
No segundo dia, caem questões interdisciplinares de história, geografia, física, matemática, biologia, química e inglês. E no terceiro dia, em que cada curso faz a sua escolha das áreas que caem, o curso escolheu matemática e geografia pelo perfil do curso. Ele tem que saber matemática, mas ele também tem que saber um pouco sobre a região onde ele vai atuar. Se você fizer o curso de matemática aplicada a negócios, você tem que saber um pouquinho sobre as pessoas que você pode considerar como matemáticos aplicados e que foram pessoas célebres. Então, temos aí alguns deles. Von Neumann, alguns mais conhecidos, outros não. John Nash, Anthony Rain, Black-Scholes e John Keynes. Falando um pouquinho rapidamente sobre alguns deles, o John von Neumann era um matemático húngaro-americano que prestou uma grande contribuição na economia. Ele introduziu a teoria dos jogos. Essa teoria analisa o processo de decisão estratégica nos negócios. E na computação, ele desenvolveu a teoria dos autômatos, que é um dispositivo para você resolver algoritmos. Então, a gente pode caracterizá-lo como um matemático aplicado a negócios. Esse é mais conhecido, o John Nash, que foi houve um filme a respeito da vida dele, é uma mente brilhante, ainda vivo. Ele foi Nobel de Economia em 94 e revolucionou o que é conhecido na economia como como equilíbrio de Nash. Esse equilíbrio de Nash é assim. Numa negociação, um jogador pode até conhecer as estratégias dos outros jogadores, mas ele não consegue melhorar a sua performance. Então, a negociação só é feita quando ambas as partes saem satisfeitas. Então, é a regra de ouro do comerciante, que é conhecida em economia como esse equilíbrio de Nash. Inclusive, ele esteve recentemente em São Paulo, na FEA, num workshop de economia. Já é uma pessoa idosa, mas foi brilhante e a gente pode caracterizá-lo como um matemático aplicado a negócios. Esse Anthony Rain já é um outro matemático aplicado a negócios, que ele é professor da Leeds University, na Inglaterra. Em 63, ele foi o criador do primeiro programa de computação para a escala de locomotivas nas estradas de ferro inglesas. Ele conseguiu reduzir esse número em 3 unidades necessárias. Também ele fez parte do grupo que desenvolveu em 2000 softwares para resolver o problema das escalas de horário de uma frota de 10 mil ônibus. Então, esses ônibus chegavam todos simultaneamente no ponto, no mesmo horário, demoravam para chegar, e quando chegava tudo junto. Então, eles criaram softwares para resolver esse problema dos ônibus, e esse serviço custou 1,4 milhões de dólares. Outros 2 nomes famosos dentro da matemática aplicada a negócios são o Black e o Scholes. São 2 pesquisadores, são professores de finanças, foram Prêmio Nobel de Economia em 1997, onde eles fizeram essa equação, chamada equação de Black-Scholes. A equação ficou com o nome dos 2 pesquisadores. Ela descreve o valor de uma opção de compra de uma ação com preço dado em uma data futura. Então, você negocia hoje direitos e deveres que somente serão pagos no futuro. Então, são negociações de risco. O John Keynes, também matemático e estatístico, foi uma figura importante dentro da economia. Esse livro dele, Teoria Geral do Emprego, Juros e Dinheiro, mudou muito o papel do governo na sociedade na fase de recuperação da crise mundial de 29 e 30. E ele também foi o precursor da teoria de probabilidade. Outro vocabulário que vai surgir muito para quem faz matemática aplicada a negócios
são os índices que aparecem muito na televisão. Índice Dow Jones. Esse índice leva o nome dos dois senhores que introduziram esse índice em 1896. E, inicialmente, o cálculo desse índice compreendia 12 companhias industriais. A partir de 1928, passaram a ser 30 ações e permanece até hoje. Então, na televisão, todos os dias, você ouve falar desse índice Dow Jones. Esse índice é para avaliar o comportamento do mercado. Nós temos também a Bolsa Nasdaq, que é a Bolsa de Valores Eletrônicos, a maior bolsa do planeta. Ela transaciona durante o dia bilhões de dinheiro. E ela é sediada em Nova York, com faturas de 5.100 companhias de todo o mundo. E aqui no Brasil nós temos a nossa bolsa, né, a Bovespa, e tem o índice Bovespa, que é uma fórmula matemática. E nesse cálculo, esse índice Bovespa é um indicador técnico que mede a relação entre os fechamentos de baixa e de alta de determinadas ações num certo período de tempo. E são negociados aproximadamente 500 títulos hoje. Também é um índice que avalia o comportamento do mercado. Então, no cálculo desse índice Bovespa, aparecem as ações da Petrobras, da Vale, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Santander Banespa. Então, esse é o nosso índice. Como o curso foi criado em 2004, nós já temos 3 turmas formadas. De maneira geral, todos estão inseridos no mercado de trabalho. E o que a gente observa é que a maioria dos alunos que buscam esse curso, eles buscam para ter uma outra oportunidade, além de ser professor de universidade ou pesquisador, ele quer entrar no mercado de trabalho. Então, a gente percebe que a busca por esse curso tem essa motivação. Então, os nossos alunos estão principalmente em bancos, trabalhando na parte financeira. Então, temos alunos que trabalham em modelagem matemática. O que faz, por exemplo, esse profissional? Ele desenvolve modelos de risco de crédito para pessoa física. E esses modelos servem para estimar a possibilidade do cliente pagar o crédito adquirido junto ao banco. Temos alunos que trabalham também como analista de crédito, ainda em bancos. Ele faz uma análise financeira das empresas, de bancos tanto nacionais quanto estrangeiros, e de pessoas físicas que solicitam empréstimo ao banco. Tudo utilizando matemática. Temos também, dentro de bancos, o chamado analista pleno de cobrança. O que faz esse profissional? Ele é responsável por fazer a gestão de ações de empresas contra o banco através de políticas e acordos e estudos relacionados a essas ações. Como também monitora e paga as empresas de telemarketing que prestam serviços para o banco. Com relação às usinas, nós também temos profissionais, nós temos matemáticos trabalhando em usinas, atuando na área de mercado externo e interno de açúcar e álcool, né, que é o foco da usina, especialmente na formação de preços, apuração de custos, análise de produção, estoque e logística, que é a parte do mecanismo de transporte. Temos também quem trabalha com o mercado de opções, em que você trabalha diretamente com as bolsas de valores internacionais, fazendo compra e venda de ações de açúcar. Em empresas, temos alunos também trabalhando na parte de projetos e marketing, em que ele desenvolve projetos e implementa projetos, de tal maneira que esses projetos contribuam para o crescimento do volume de vendas, que haja redução de custos e que também a empresa tenha uma boa participação no mercado.
Ainda nas empresas, nós temos o profissional que trabalha na área de analista de apuração de resultados. Então, ele trabalha com previsão de demanda, planejamento de preços, desdobramento de metas e apuração de resultados. Tudo isso relacionado a vendas e marketing. Em termos de faixa salarial, os nossos profissionais, eles ganham no início R$ 3.500. Após 5 anos de empresa, tem alunos nossos ganhando R$ 5.500. Caso chegue à gerência, R$ 8.000 o salário. No interior, a gente pode diminuir de R$ 500 esse salário. Esses salários são mais salários de grandes centros. E os nossos alunos estão mais em São Paulo trabalhando, onde existem as grandes empresas, os bancos nacionais e internacionais, né? Então, as cidades grandes, na verdade, é que absorve os nossos alunos. Existem alunos também que optaram por fazer pós-graduação para seguir carreira acadêmica. Então, nós temos alunos que já concluiu mestrado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Temos alunos que concluiu mestrado aqui na FEA mesmo, de Ribeirão Preto, em Administração e Contabilidade. Tem aluno fazendo pós-graduação na Unesp de São José do Rio Preto, em Matemática. Alunos que fizeram pós na Engenharia de Produção, em São Carlos. Temos alunos fazendo MBA no exterior. E temos alunos fazendo pós-graduação no INSPER, em São Paulo, que era chamado de IBMEC. Aqui, uma vista aérea do campus de Ribeirão Preto, que é muito lindo, que antigamente era uma fazenda de café. O campus é todo estruturado, tem museus, centro esportivo, correio, centro de atendimento médico, espaço cultural, rádio USP, bancos, alojamento, centro de informática, livraria da USP, uma biblioteca, centro de atendimento psicológico, restaurantes e ônibus. Então, tem-se uma infraestrutura muito boa dentro do campus de Ribeirão Preto. Aqui as entradas do campus, uma das entradas. Aqui nós temos outra, que seria a entrada principal. A biblioteca, que é uma biblioteca multidisciplinar, que consta atualmente com 110 mil livros e 5.118 periódicos. E caso você venha fazer o curso de Matemática Aplicada a Negócios em Ribeirão Preto, você tem lugares muito bonitos para visitar, como, por exemplo, o nosso teatro, que é o Teatro Pedro II, que é o terceiro teatro de ópera do Brasil. Tem 1.580 lugares. Foi inaugurado em 1930, aí houve um incêndio, depois foi reinaugurado em 1996. E temos também a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. E quando você quiser relaxar, que o curso exige muito estudo e dedicação, você vai tomar um chopp no Pinguim. É isso, muito obrigada. E se quiserem escrever para o meu e-mail e tirar qualquer dúvida a respeito do curso, fiquem à vontade. Obrigada. Bom, obrigado, professora. Posso fazer umas perguntas para complementar? Pode. Tá. Uma primeira observação minha pelos exemplos que você deu do mercado de trabalho dentro da pós-graduação, observa-se que você tem um grande leque de opções, não só fazer pós-graduação em matemática aplicada a negócios, né? Então, isso porque está está fundamentado numa graduação de matemática. E aí vem a pergunta, eu queria, se fosse possível, fazer uma comparação entre um curso de matemática, que seria um curso, vamos dizer, mais bem estabelecido, conhecido, né, no Brasil, e com a matemática aplicada e a matemática aplicada a negócios, temos de percentual, de disciplina ou formação. Bom, a diferença, num curso tradicional de matemática, você vê muito mais matemática do que no nosso curso. Curso de matemática aplicada, seja ele aplicada ao que for, no nosso caso é aplicada a negócios. Então, um curso de matemática aplicada, ele tem que ter disciplinas complementares de outras áreas que não só a matemática. Então, no nosso caso, o curso de matemática aplicada a negócios,
ele tem uma sólida formação em matemática e tem também conhecimentos básicos em economia, administração e contabilidade, que é onde ele vai usar a matemática para poder interferir nos desafios do mercado. Tá. Um outro curso de matemática aplicada, por exemplo, se for computacional, aí ele vai complementar com disciplinas de computação. E essa complementação, como um exemplo de física médica, eu conheço um pouco melhor, nós temos assim um núcleo, que segundo a professora Patrícia, seria mais ou menos 80%. O nosso curso de física médica, ele é composto de 80% de física, né? Tradicional da disciplina de física, bacharel em física. No caso de matemática aplicada a negócios, qual que é o percentual que é similar a um curso de matemática? Além de ter uma formação mais sólida em matemática, mais longa, né, em matemática básica, posso falar? Então, o nosso curso deve dar uns 70% de matemática pesada e uns 30% das disciplinas complementares. Profissionais, vamos dizer assim. Isso pode ser computação, pode ser administração, contabilidade, economia. Isso. Tá. Bom, acho que era só isso mesmo. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.